preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Eu e você, nós sempre procuramos um lugar onde possamos nos sentir amados e aceitos. Procuramos em vários locais, em coisas e experiências. Procuramos até mesmo em outras pessoas. Mas esse amor nós só encontramos em Jesus. Por isso, aqui é o seu lugar. Seja bem-vindo ao Hub Sorocaba, um local informal e acolhedor que proporciona a você um ambiente adequado para se conectar com Deus e com as pessoas. Boa noite a todos. Que bom ter você aqui conosco, nessa noite que marca o foco da nossa fé. Deus vindo até nós, na pessoa de Jesus, se entregando por amor. Na nossa leitura inicial, nós vamos ler Isaías 53, do 1 ao 7, que diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que desejássemos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os teus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por minha culpa se entregar, mas com poder ressuscitar. És fiel em meu viver, em meio à paz ou ao sofrer. Teu amor me libertou, vivo estás em mim, Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Tu és o Senhor, sem princípio e sem fim, esperança eterna em mim, pra trazer ao mundo a luz. Pagaste o preço lá na cruz. És
mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e o fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor.
desentendimentos, amargura, mágoa, dor, rancor, remorso, ofensa, ferida, rispidez, aflição, chateação, desgosto, pesar, comiseração, lágrimas, vingança. Estas são as palavras que brotam da nossa humanidade e expressam os valores atuais do mundo. Muito, mas muito diferente daquilo que Jesus ensinou através da cultura do amor, que é um dos princípios do seu reino. Por isso, a pergunta: quais os valores que moldam a sua vida? É sobre isso que estamos refletindo neste mês de abril. Eu gostaria de convidar você a refletir sobre os valores e princípios que moldam o seu coração. Especialmente hoje, Sexta-feira da Paixão, um dia que é alusivo ao sofrimento, à morte de Jesus, e avaliarmos diante da palavra de Deus, diante desse cenário em que nós vivemos, o que podemos aprender diante dessa narrativa, a narrativa da crucificação e da morte de Jesus. Quero convidar você a ler comigo o texto de Mateus, do capítulo 18, versículo 21 ao versículo 35. Nós temos a seguinte narrativa sobre o perdão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoando-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-se mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Mas devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti. E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se de coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Quando Jesus fala a respeito do perdão e cita aqui essa ilustração, essa história, isso também nos coloca diante do cenário que nós vivemos. Nós olhamos para um mundo que cultiva o ressentimento, que cultiva o cancelamento, que cultiva o ódio, o rancor, a inimizade, algum tipo de mágoa, muito fruto dessas relações intempestivas que nós temos e que muitas vezes nós abortamos em função das nossas opiniões, das nossas diferenças e também das nossas histórias. Eu diria que é muito mais fácil para mim e para você termos um coração movido a essa cultura que cancela, que não perdoa, do que olharmos para uma narrativa dessa e refletirmos sobre quais valores visitam o nosso coração. Quando a gente olha para essa pergunta de Pedro para Jesus, há aqui, segundo os comentaristas e os estudiosos, um significado nessa pergunta que Pedro diz. 7 vezes Jesus estende exponencialmente
essa capacidade do perdão, dizendo 70 vezes 7. Quando eu olho para essa matemática que Jesus coloca para Pedro, eu imagino que o perdão é um exercício. Porque você e eu dificilmente vamos contabilizar, a não ser que sejamos muito rancorosos, a maneira e como as pessoas nos ofendem e a quantidade que as pessoas nos machucaram. Quando Jesus faz esse convite, é um convite a estendermos a nossa reflexão constantemente como exercício diante das dores, das dificuldades, daquilo que acontece conosco e que de alguma forma também vai nos ferir. Nós somos chamados ao perdão e ao exercício do perdão. E qual é a conexão dessa cultura do perdão com o dia de hoje? Uma sexta-feira da paixão. É o fato de que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. Foi o motivo que levou ele à cruz, foi a minha vida e a sua vida e os nossos pecados, levando sobre ele as nossas chagas. E quando a gente olha para o exemplo de Jesus, nós vemos ele expiando a morte e os nossos pecados diante do seu sacrifício. E a maneira que a gente percebe, então, que Jesus, diante de um mundo de ódio, ele oferece a sua vida como sacrifício para que houvesse perdão pelo derramamento do seu sangue sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quando ele conta essa parábola e essa história, isso também nos conecta à paixão, porque a história de uma pessoa que vai suplicar por um perdão, mas que vai esquecer esse perdão na medida que na sua relação alguém lhe devia e ele não aplica o mesmo conceito de justiça, aponta para uma balança enganosa dos nossos valores e a nossa incapacidade de muitas vezes julgar as coisas. É como se nós nos colocássemos sempre como vítimas, como alvo do perdão e não como agentes do perdão que o texto nos convida. E aí a gente olha para a paixão e a gente percebe que Jesus, ele toma essa iniciativa. Inclusive nós olhamos para a história bíblica e a gente vê Jesus dizendo ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. É um perdão ativo, um perdão que toma a iniciativa mesmo diante das nossas transgressões. Por isso que eu gosto de citar sempre a expressão do Henry Nouwen, que diz que perdão é um ato de fé. Perdoando outra pessoa, estou confiando que Deus é um juiz melhor do que eu. Deus é um juiz melhor do que eu. Quando o Henry Nouwen diz isso, ele nos coloca no devido lugar. A cruz, o sacrifício de Jesus para perdão dos nossos pecados. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. E a gente pode então, através desse sacrifício, receber o perdão de Deus sobre a nossa vida e estabelecer que Ele, o reto juiz, vai punir, vai ferir o seu próprio filho como demonstração de amor. Parece forte isso, mas é exatamente isso que a narrativa bíblica nos ensina. Que o juiz é o próprio Deus, que se faz justo, que se coloca como ovelha através do sacrifício de Jesus. E nós compreendemos a intensidade desse amor. Mesmo sendo um dia de dor, um dia de amargura, um dia de tristeza, a gente pode olhar para o exemplo daquele que nos perdoou. E constrangidos por esse perdão, alimentarmos a cultura do perdão. É exatamente esse movimento de um Deus que me perdoa e que, constrangido por esse perdão, como no dia de hoje, sexta-feira da paixão, sou movido a perdoar. E o exercício é muito simples para que eu e você possamos aplicar na minha e na sua vida. Hoje, nós estamos lembrando do como e do quanto Jesus morreu pelos nossos pecados e nos perdoou. A pergunta é: e nós? Será que nós conseguimos perdoar as pessoas que nos feriram? Será que nós conseguimos perdoar aquelas pessoas que nos machucaram? E quando nós fazemos isso, nós nos livramos do agressor, não mais nos tornamos escravos daquilo que aconteceu. Também conseguimos transformar a ferida numa cicatriz, porque o ato do perdão nos livra dessa escravidão do que ocorreu, para experimentarmos, através de Jesus, o perdão completo, pleno, sobre a minha vida, mas que se estende também à vida das pessoas. No mundo de ressentimento,
no mundo de amargura, no mundo de cancelamento, no mundo de uma balança enganosa, como desse servo, eu e você somos desafiados a perdoar. E eu sei que é muito difícil. Eu imagino que você, olhando para a sua história, assim também eu, olhando para a minha história, identifique pessoas nas quais nós temos muita dificuldade de olhar e dizer: eu perdoo 70 vezes 7. Eu perdoo porque eu estou dentro da equidade, do valor daquilo que Deus manifesta na cruz, através do juízo sobre o seu filho, não mais eu, estabelecendo um perdão somente para mim, mas um perdão que se estende às minhas relações, independentemente do valor da dívida, independentemente do valor daquilo que aconteceu. O perdão me torna livre, não mais escravo daquilo que aconteceu. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E mesmo diante dos valores que nos cercam, e diante talvez da sua história e da minha história, um convite a experimentarmos o perdão de Deus através do seu Filho Jesus e a multiplicarmos na nossa vida, sermos instrumentos do perdão àqueles que nos feriram, e que no dia de hoje nós podemos olhar para Jesus e também perdoar. Perdoar. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor, diante dessa narrativa e dessa história, diante de um mundo que nos coloca constantemente diante da raiva, do ressentimento, da amargura, da frieza, da indiferença, nós somos chamados ao perdão. Nós somos convidados e constrangidos pelo perdão que nós recebemos a perdoar as pessoas que nos feriram, aquelas que nos fizeram mal, para que não mais sejamos escravos, não mais reféns do que aconteceu, mas livres a partir de Cristo e a partir do seu exemplo. Mesmo sendo hoje um dia de dor e de lamento, nós podemos, pelas feridas de Jesus, receber a cura e o perdão divino sobre nós. Que isso nos constranja a sermos um instrumento de reconciliação e de perdão na vida das pessoas. É o que eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Eu espero você aqui no domingo para celebrarmos juntos a ressurreição. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz e ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. A chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz.
os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Vem ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Que bom que você esteve conosco. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma feliz Páscoa, cheia de esperança e vida. A vida que só Deus pode dar. Deus te abençoe. Agradecemos por você estar aqui e queremos também nos conectar com você. Acompanhe as nossas redes sociais, @Hub Sorocaba, no Facebook e no Instagram. E também o nosso WhatsApp, 15 98801 9048, para saber de tudo o que acontece na nossa comunidade. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei.
para mim. Desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso